Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Salmos 127:1. Há algo profundamente significativo em terminar o dia pensando no lugar onde descansamos. A casa não é apenas paredes, teto e portas. Ela guarda histórias, conversas, silêncios, afetos e também tensões acumuladas. Quando a noite chega e tudo se aquieta por fora, é dentro de casa e dentro do coração que sentimos o que realmente ficou do dia. Por isso, esta oração nasce desse desejo simples e profundo. Que a paz de Deus cubra cada espaço do lar e alcance também aqueles que ali habitam. Talvez hoje a sua casa tenha sido um lugar de correria, de vozes elevadas, de preocupações espalhadas pelos cômodos. Ou talvez tenha sido silenciosa demais, carregando ausências, saudades ou pensamentos que ecoam quando as luzes se apagam. Seja como for, este momento é um convite para apresentar o seu lar a Deus, não como um cenário perfeito, mas como ele é, com suas fragilidades e necessidades reais. Ao permanecer nesta oração, você não está apenas buscando tranquilidade para dormir melhor. Está reconhecendo que há coisas que vão além do seu controle e que a verdadeira segurança não vem apenas de trancas, alarmes ou rotinas, mas da presença de Deus cuidando do que os olhos não veem. Existe descanso quando confiamos que não precisamos vigiar tudo sozinhos. Que agora, enquanto a noite se aprofunda, você permita que essa palavra encontre espaço dentro de você. Que ela seja como um lembrete suave de que a sua casa pode ser lugar de paz, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está presente. E quando Ele guarda, há um tipo de tranquilidade que atravessa o corpo, alcança a mente e se espalha pelo ambiente. Esta oração vai caminhar com você, passo a passo, conduzindo o coração a esse lugar de confiança, sem pressa, sem exigências, apenas abrindo as portas do lar e da alma para que a paz de Deus encontre morada nesta noite. Ao longo do dia, muitas coisas atravessam a nossa casa sem pedir permissão. Palavras ditas no calor do momento, preocupações trazidas do trabalho, notícias que chegam pelo telefone, cansaços que se acumulam nos gestos simples. Nem sempre percebemos, mas o ambiente vai absorvendo essas tensões e o coração sente. À noite, quando tudo silencia, é comum perceber que a inquietação não ficou do lado de fora. Ela entrou, se espalhou, se acomodou nos pensamentos. Talvez hoje você tenha sentido isso, um incômodo difícil de explicar, uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando aparentemente está tudo em ordem. Às vezes não é um grande problema, mas um acúmulo de pequenas pressões que tornam o descanso mais difícil. Por isso, esta oração não ignora a realidade do lar, mas a acolhe. Ela reconhece que a casa também precisa ser cuidada espiritualmente, assim como o corpo e a mente. Há casas cheias de gente e cheias de ruídos, e há casas silenciosas demais. Em ambos os casos, pode haver necessidade de paz. Onde há convivência, surgem diferenças, desgastes, mágoas não resolvidas. Onde há solidão, surgem pensamentos insistentes, lembranças que voltam, medos que crescem no escuro. Deus conhece cada detalhe da dinâmica do seu lar e sabe exatamente onde a paz precisa tocar. Agora, antes de avançar, permita-se desacelerar um pouco mais. Observe o ambiente ao seu redor, a temperatura do quarto, a luz, os sons distantes. Se puder, respire fundo e solte o ar lentamente. Faça isso como um gesto simples de transição entre o dia e a noite. Não leve para este momento a urgência de resolver tudo, mas a disposição
de confiar. Enquanto o corpo se aquieta, o coração também começa a se preparar. Este é um tempo de abrir espaço interior, de reconhecer que a sua casa pode se tornar um lugar de descanso mais profundo quando é apresentada a Deus com sinceridade. Não é sobre perfeição, é sobre presença. E é a partir desse reconhecimento que seguimos adiante, permitindo que o silêncio prepare o caminho para ouvir e falar com Deus com mais clareza. Agora, deixe que o silêncio se acomode dentro da sua casa, não como um vazio, mas como um espaço sendo preparado. Um silêncio que não traz incômodo, mas acolhimento. Permaneça alguns instantes sem tentar preencher esse momento com pensamentos ou expectativas. Apenas esteja. Sinta o apoio do lugar onde você está, o ritmo da respiração, o corpo encontrando repouso depois de um dia inteiro de esforço. Enquanto o silêncio se estabelece, imagine cada cômodo da sua casa sendo envolvido por calma. Não como algo místico ou distante, mas como uma sensação simples de ordem interior. A sala onde as conversas aconteceram, a cozinha onde o dia foi sustentado, os corredores por onde você passou apressado, o quarto onde agora repousa. Tudo pode ser apresentado a Deus sem palavras, apenas com a intenção do coração. Se algum pensamento insistir em aparecer, não se irrite com isso. Apenas reconheça e deixe ir, como quem fecha uma porta com cuidado. Volte sua atenção para dentro. Este momento não exige desempenho espiritual, não pede explicações elaboradas. Ele pede apenas disponibilidade. Disponibilidade para ouvir, para sentir, para permitir que Deus cuide também do que não foi dito durante o dia. Traga à memória com suavidade o versículo que abriu esta oração. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Deixe que essas palavras encontrem um lugar tranquilo dentro de você. Elas não acusam, não pressionam. Apenas lembram que existe um cuidado maior, constante, que não se cansa e não dorme. Permaneça mais um pouco nesse recolhimento. Como a noite que envolve a cidade aos poucos, sem ruído, permita que a presença de Deus vá ocupando o espaço interior da sua casa e do seu coração. É a partir desse silêncio que a oração se aprofunda, não como um discurso, mas como um encontro. Deus amado, ao entrar mais fundo neste momento contigo, eu começo reconhecendo quem Tu és dentro do meu lar. Tu não és um visitante ocasional, nem alguém distante que observa de longe. Tu és presença constante, mesmo quando eu não percebo. És aquele que sustenta esta casa muito antes de qualquer esforço meu. Aquele que conhece cada parede, cada história vivida aqui dentro, cada lágrima que já caiu em silêncio e cada alegria que foi celebrada. Eu te agradeço por este lugar que me abriga. Mesmo com imperfeições, mesmo com limitações, esta casa tem sido cenário de proteção e cuidado. Agradeço pelo teto que cobre, pelas portas que se fecham ao final do dia, pelo espaço onde o corpo encontra repouso. Agradeço porque em meio a um mundo tão instável, existe um lugar onde posso parar, respirar e simplesmente existir. Reconheço que isso também é graça. Sou grato pelas pessoas que fazem parte deste lar, pelas presenças constantes e também pelas ausências que, de algum modo, continuam fazendo parte da história. Cada relação, com suas dificuldades e afetos, é um sinal de que a vida acontece aqui dentro. Obrigado pelas conversas que edificaram, pelos gestos simples de cuidado, pelos momentos em que houve apoio, mesmo sem palavras. Agradeço também pela tua paciência conosco.
pelas vezes em que este lar esteve agitado, tenso ou confuso. E ainda assim, tu permaneceste. Tu não abandonas a casa quando há conflitos, nem te afastas quando o ambiente se torna pesado. Pelo contrário, tu és aquele que permanece esperando o momento em que abrimos espaço para que a tua paz seja restaurada. Nesta noite, minha gratidão não é apressada nem automática. Ela nasce da consciência de que tudo o que sustenta este lar vem, de alguma forma, das tuas mãos. E ao reconhecer isso, o coração começa a se alinhar, a baixar as defesas, a se abrir com mais confiança para continuar esta conversa contigo. Há coisas, Deus, que aconteceram dentro desta casa e que eu nem sempre soube lidar da melhor forma. Palavras que escaparam quando eu estava cansado, reações que não refletiram o amor que eu gostaria de ter demonstrado, silêncios que criaram distâncias. Reconheço diante de ti que nem sempre fui paciente, nem sempre soube ouvir, nem sempre consegui manter a calma quando as pressões do dia entraram pelas portas junto comigo. Reconheço também que muitas vezes trouxe para dentro deste lar pesos que não pertenciam a ele, preocupações que vieram do trabalho, medos que nasceram de conversas externas, comparações que encontrei fora e deixei se instalar aqui dentro. Sem perceber, permiti que a inquietação ocupasse espaços que deveriam ser de descanso, e isso afetou não só a mim, mas o ambiente como um todo. Confesso que houve momentos em que tentei resolver tudo sozinho, acreditando que vigiar, controlar e antecipar problemas seria suficiente para manter a casa em ordem. E nesse esforço constante, deixei de confiar. Deixei de lembrar que este lar não depende apenas da minha força, da minha atenção ou da minha capacidade. Preciso reconhecer com humildade que meus limites existem e que insistir em ultrapassá-los só gera desgaste interior. Também coloco diante de ti os medos que carrego em relação a esta casa. Medo de que algo falte, medo de que algo se perca, medo do futuro, medo do que não posso prever. Às vezes, esses receios se escondem atrás de pensamentos práticos, mas no fundo revelam um coração que precisa se sentir mais seguro. Eu apresento tudo isso a ti sem enfeitar, sem minimizar, confiando que a tua misericórdia alcança até aquilo que eu não sei expressar direito. Recebe, Deus, essa confissão não como um peso, mas como um passo em direção à liberdade. Que reconhecer minhas falhas não gere culpa, mas espaço para restauração. Que admitir minhas limitações não me enfraqueça, mas me aproxime de ti. E que, ao trazer à luz o que tem afetado este lar, eu comece a experimentar um cuidado mais profundo, capaz de transformar o ambiente e também o meu interior. Agora, Deus, depois de reconhecer o que pesa e o que precisa ser cuidado, eu te peço que visites este lar com a tua paz. Não uma paz superficial, que apenas silencia o ambiente por fora, mas uma paz que alcança o interior, que organiza o que está confuso, que acalma o que foi agitado ao longo do dia. Passa por cada cômodo, por cada espaço onde houve tensão, por cada lugar onde a pressa deixou marcas, e traz um novo clima, mais leve, mais seguro, mais sereno. Guarda esta casa durante a noite, que ela seja um lugar de proteção, não apenas física, mas emocional e espiritual. Que pensamentos perturbadores não encontrem espaço para se instalar. Que conversas não resolvidas não se transformem em inquietação no silêncio da madrugada. Que nenhum medo tenha força para roubar o descanso de quem aqui vive. Coloca vigilância onde meus olhos não alcançam e cuidado onde minhas mãos não chegam.
Eu te peço que a tua presença envolva cada pessoa deste lar de forma pessoal. Tu conheces as lutas individuais, as preocupações escondidas, os cansaços que não foram ditos. Acalma os corações acelerados. Consola os que se sentem sozinhos, mesmo estando acompanhados. Fortalece quem carrega responsabilidades pesadas demais. Que cada um possa sentir, ainda que de maneira sutil, que não está desamparado. Peço também que cures o ambiente emocional desta casa, onde houve palavras duras, que haja restauração, onde houve silêncio que machucou, que haja reconciliação no tempo certo, onde houve desgaste, que haja renovação. Que este lar não seja um lugar de cobrança constante, mas um espaço onde seja possível errar, aprender e recomeçar. Ensina-nos a conviver com mais paciência, mais escuta e mais compreensão. Que a tua palavra seja como um alicerce invisível sustentando este lar. Lembro que tu prometes ser refúgio e fortaleza, socorro presente nas horas difíceis. Que essa verdade se cumpra aqui dentro. Que mesmo diante de dificuldades externas, esta casa permaneça firme, não porque tudo está resolvido, mas porque está guardada por ti. Eu coloco diante de ti também as preocupações práticas relacionadas a este lar. Sustento, trabalho, decisões, responsabilidades que nos aguardam. Que nada disso roube a paz desta noite. Ensina-nos a confiar que o amanhã será cuidado no tempo certo e que agora podemos simplesmente repousar. Que a ansiedade não dite o clima da casa, mas que a confiança encontre espaço para crescer. Que o descanso chegue com tranquilidade. Que o sono seja profundo, restaurador, protegido. Que a madrugada seja silenciosa e segura. E se alguém acordar no meio da noite, que encontre consolo na certeza de que tu estás presente, guardando cada detalhe. Que esta casa, enquanto dorme, seja envolvida pelo teu cuidado fiel, constante e silencioso. E assim, com o coração mais confiante, eu continuo nesta oração, certo de que a tua paz não é apenas pedida, mas derramada. Uma paz que permanece, que se estende pela noite e prepara este lar para um novo dia, com mais equilíbrio, mais esperança e mais presença de ti. Mesmo depois de pedir pela tua paz, Deus, eu reconheço que o coração ainda aprende a confiar. Às vezes, a mente insiste em voltar aos mesmos pontos, como se quisesse garantir que nada saia do controle enquanto dormimos. Por isso, nesta etapa da oração, eu reafirmo diante de ti: esta casa não está sozinha durante a noite. Há um cuidado que permanece ativo, mesmo quando todos descansam. Há uma vigilância amorosa que não se distrai, não se cansa e não falha. Eu te peço que a tua presença seja sentida também nos detalhes mais simples. No som que se cala, na luz que se apaga, na porta que se fecha com cuidado. Que cada gesto do fim do dia seja acompanhado por uma sensação de segurança interior. Que o ambiente desta casa não carregue tensão para a madrugada, mas tranquilidade. Que aquilo que não foi resolvido hoje possa aguardar sem gerar inquietação. Se houver conflitos ainda sensíveis, assuntos delicados, relações fragilizadas, eu coloco tudo diante de ti mais uma vez. Nem sempre é possível resolver tudo antes de dormir, mas é possível confiar. Ensina-nos a não levar para a noite aquilo que pode ser cuidado por ti. Que o descanso não seja interrompido por discussões internas, por diálogos repetidos na mente ou por sentimentos que se inflamam no silêncio. Também te peço discernimento
para proteger o coração do excesso de informações. Aquilo que ouvimos, vemos e absorvemos ao longo do dia, muitas vezes invade o descanso sem pedir licença. Ajuda-nos a filtrar, a desligar, a criar limites saudáveis. Que esta casa seja um espaço onde a mente encontra repouso e a alma encontra abrigo, longe do barulho constante que vem de fora. Que o clima espiritual deste lar seja transformado de forma contínua, não apenas nesta noite, mas dia após dia. Que haja mais calma nas conversas, mais respeito nas diferenças, mais gentileza nas palavras. Que este não seja um lugar de medo ou tensão, mas um ambiente onde a confiança cresce, onde o afeto se fortalece e onde a presença de Deus é percebida de maneira natural, sem esforço. Eu declaro com fé que esta casa está sob o teu cuidado, que nenhuma inquietação é maior do que a tua paz, que nenhuma ameaça é maior do que a tua proteção, que nenhum cansaço é maior do que a tua capacidade de restaurar. Mesmo que os desafios existam, mesmo que nem tudo esteja como gostaríamos, escolhemos confiar que tu estás agindo de forma silenciosa e constante. E enquanto a noite avança, eu reafirmo este pedido: guarda este lar. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda os relacionamentos, guarda o descanso. Que o teu cuidado seja tão presente que até o silêncio desta casa se torne mais leve. Que a paz não seja apenas desejada, mas sentida, ainda que de forma suave, preparando o coração para seguir adiante com mais serenidade. Nesta noite, diante de ti, eu assumo um compromisso interior. Não um compromisso pesado, mas uma decisão consciente de mudar a forma como eu lido com o que acontece dentro desta casa. Eu escolho não permitir que a pressa governe minhas reações, nem que o cansaço determine minhas palavras. Escolho cultivar um ambiente mais saudável, começando pelo meu próprio coração. Sei que a paz no lar não nasce apenas das circunstâncias, mas das posturas que assumimos todos os dias. Comprometo-me a cuidar melhor do clima que ajudo a criar aqui dentro, a prestar mais atenção ao tom de voz, à escuta, à forma como respondo quando estou cansado ou contrariado. Ajuda-me a perceber quando estou trazendo tensões desnecessárias para dentro de casa e a aprender a deixá-las do lado de fora. Que eu seja instrumento de paz, não de inquietação. Que eu contribua para um ambiente onde seja possível respirar com mais leveza. Também entrego a ti minhas expectativas. Muitas vezes espero que tudo funcione perfeitamente, que as pessoas reajam como eu imagino, que a casa seja sempre um lugar de conforto imediato. Quando isso não acontece, me frustro, me fecho, me irrito. Nesta noite, eu escolho soltar essas exigências silenciosas. Ajuda-me a aceitar os limites, os processos, os tempos diferentes de cada um. Que eu aprenda a amar de forma mais paciente e menos controladora. Faço o compromisso de confiar mais no teu cuidado do que no meu próprio esforço, de lembrar todos os dias que esta casa não depende apenas da minha vigilância, da minha organização ou da minha força emocional. Ela depende da tua presença. E quando eu me esqueço disso, acabo sobrecarregado. Por isso, eu escolho lembrar. Escolho trazer essa consciência para o cotidiano, para as decisões simples, para as noites em que o cansaço aperta. Agora, com o coração mais rendido e menos tenso, eu me preparo para encerrar este dia. Que a tua paz permaneça sobre esta casa enquanto todos dormem. Que o silêncio da noite não traga inquietação, mas acolhimento. Que cada quarto seja um lugar de descanso verdadeiro, onde o corpo relaxa e a mente encontra repouso.
Que nenhuma preocupação tenha força para atravessar este momento de cuidado. Que esta casa seja envolvida por tranquilidade. Que o medo não encontre espaço. Que a ansiedade não dite o ritmo. Que o cansaço não roube a esperança. Que o descanso venha de forma natural, sem esforço, como um presente que chega no tempo certo. E que mesmo enquanto dormimos, o teu cuidado continue ativo, guardando cada detalhe com fidelidade. Ao amanhecer, que este lar desperte com um clima diferente. Não porque tudo estará resolvido, mas porque algo foi alinhado por dentro. Que haja mais serenidade, mais clareza, mais disposição para viver o novo dia. Que a paz que agora cobre esta casa se estenda para além da noite e acompanhe cada passo. Fica conosco, Deus. Guarda este lar, sustenta quem aqui vive. Que a tua presença seja sentida de forma constante, simples e verdadeira. E que possamos dormir com o coração tranquilo, certos de que estamos protegidos, cuidados e amparados. Boa noite. Se esta oração te abençoou, escreva amém nos comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você agora. Em nome de Jesus. Ajude-nos a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando este vídeo com um amigo ou familiar e clicando no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais orações que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos profundamente o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos apresentá-los a Deus em busca de suas bênçãos e vitórias, e para que cristãos ao redor do mundo possam se unir a nós em oração por você agora mesmo. Permaneça firme na fé enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.